Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde de hoje. Hoje o programa Mais Saúde vai receber uma pessoa muito especial para mim, que fez um trabalho que eu considero um divisor de águas. Vamos falar de como que está o Brasil realmente com dados científicos em relação ao uso de agrotóxicos, mas não apenas em relação ao Brasil. Nós vamos também fazer uma comparação em relação ao Brasil com a União Europeia. E como é um tema realmente importante e preocupante, nada melhor do que começar com o VT de espiritualidade com você. Então, minha saudação à doutora Gisela Savioli e a todos os telespectadores do programa Mais Saúde, nesse momento em que nós criamos esse instante de espiritualidade, de reflexão acerca de algum tema, para que nós possamos crescer na nossa caminhada de fé. Portanto, eu quero citar com você aqui nesse momento o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 13, quando Jesus, chamando a atenção dos fariseus, ele então diz, Marcos 7, 13, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Então é interessante nós verificarmos esse texto, como Jesus chama a atenção dos fariseus e também chama a nossa, para que nós possamos ser mais obedientes à palavra de Deus, de forma que nós não manipulemos as coisas. Sabemos que o ser humano tem essa tendência de muitas vezes na vida anular aquilo que é de Deus, anular a palavra de Deus, tendo em vista que as próprias tradições ou até mesmo os próprios interesses. Então eu deixo nesse momento essa reflexão para você, diante de Jesus que nos questiona os fariseus. Eu realmente respeito a ordem da natureza, a ordem do Criador? Eu realmente penso no tocante à minha vida? Eu estou obedecendo o dom da criação e o dom da vida? Já que essa tendência de manipular é tão forte no ser humano, lembremos que a obediência, ela realmente nos conduz à santidade e à comunhão com Deus. E nós devemos aprender diante desse Cristo que nos ensina e que nos exorta. Então que Deus abençoe você e que você possa, a partir dessa reflexão, crescer um pouco mais na sua caminhada de espiritualidade. Obrigada, Padre. E realmente, você que está nos acompanhando, você vai entender no final do programa o porquê dessas palavras e principalmente como nós não podemos ficar simplesmente sentados assistindo o que está acontecendo. Mas a minha convidada foi quem elaborou esse atlas, que é a geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. Nós vamos receber hoje a professora Larissa Bombardi, ela que é professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, aqui da USP, e esse trabalho é o fruto de 2 pós-doc que ela fez, sendo que esse último pós-doc foi lá na Escócia, onde ela fez justamente a comparação dos dados colhidos no Brasil com a União Europeia. Professora Larissa, que prazer, muito obrigada. Eu que prazer. Agradeço o convite. Bem-vinda ao Mais Saúde para falarmos, de mais saúde para a população. Por favor. Obrigada. E você sabe, Larissa, que esse é um assunto que eu trago em todos os meus livros. Essa preocupação, inclusive nesse mais recente livro eu falo de uma pesquisa francesa sobre a contaminação dos homens com agrotóxicos e a diminuição da fertilidade, mas nós vamos hoje realmente assistir o que está acontecendo. Mas antes, eu quero saber da Larissa o seguinte. Larissa, como é que você se envolveu com tudo isso? Como é que você foi parar lá, na cadeira de geografia? Faz um resuminho, porque nós temos muita coisa que falar e mostrar, e eu gostaria que o público e eu também gostaria de conhecer melhor essa história. Bom, brevemente, tudo começou
Quando eu era aluna de graduação, no curso de Geografia da USP, tive um professor fantástico que marcou minha vida, marcou minha trajetória, se chama Ariovaldo Umbelino de Oliveira. E todos os anos o Ariovaldo levava os alunos para a Amazônia. E em 1992 eu fui numa dessas viagens e a realidade me mexeu muito, me chocou muito a questão agrária brasileira, a questão dos povos indígenas, dos poceiros, a questão dos conflitos no campo. Então, minha trajetória acadêmica na geografia começa com a discussão da questão agrária brasileira, mestrado e doutorado sempre debatendo agricultura e questão agrária. Então, os agrotóxicos foram, a discussão dos agrotóxicos redundaram dessa preocupação com a agricultura. E aí, no momento da minha vida, quando eu já era professora do Departamento de Geografia da USP, veio uma demanda muito grande dos alunos para que eu trouxesse informações sobre outra possibilidade de agricultura e produção de alimentos que não fosse exclusivamente aquela pautada no uso exclusivo de agrotóxicos ou de fertilizantes químicos. E nesse mesmo momento também eu estava em vias de me tornar mãe, então a alimentação se tornou uma preocupação central e estruturante na minha vida. Então, aí a discussão do agrotóxico caminhou nessa demanda, que foi uma demanda acadêmica e uma demanda pessoal ao mesmo tempo. E aí você quis pegar esses dados que você conseguiu coletar no Brasil e confrontar com os da União Europeia, para nos situar, né? Porque a gente sabe, como eu já falei em vários livros, que tem uma série de aditivos alimentares, enfim, contaminantes, inclusive nessa área dos agrotóxicos, que já são proibidos há muito tempo fora do Brasil. Mas nós continuamos usando e numa escala absurda. Agora, nós vamos mostrar alguns slides que vão poder assim, materializar o que está acontecendo. A professora Larissa vai estar falando. E lembrando que esse Atlas aqui maravilhoso, ele está simplesmente disponível online, gratuitamente. Sim, tá? isso. No meu blog, www.larissabombardi.blog.br/Atlas 2017. É possível fazer download gratuitamente, é possível comprar a versão impressa também. No blog há o caminho para a compra do exemplar impresso. Olha só, gente, então tá aí embaixo na sua telinha, né? E vamos começar aqui, né? Então, o que nós temos aqui? Olha só. Aqui. Quer dizer que o Brasil... Sim, o Brasil consome 20% de todo agrotóxico comercializado no mundo. 1/5 de todo agrotóxico vendido no mundo é vendido para o Brasil. Somos o maior consumidor mundial de agrotóxicos desde 2008. Desde 2008 nós ganhamos esse prêmio que não temos o menor interesse de ficar nessa liderança, Exatamente. né? Esse slide, o que ele nos mostra? Ele traz o consumo de agrotóxicos no Brasil desde os anos 2000. E aí a gente vê claramente nas barras dos gráficos que esse consumo só tem aumentado. Aumentou praticamente 200% em 15 anos. Gente, meu Deus. Aqui nós temos... Aqui, nesse mapa, ele é muito importante porque ele mostra o consumo por estado. Então, os círculos, eles representam o volume, quer dizer, a quantidade de toneladas vendida em cada estado do Brasil. E as cores dos estados indicam o quão intensivo é esse consumo, quer dizer, o que significa esse volume em função da área plantada em cada estado. E a gente consegue perceber claramente que o Centro-Sul é quem está recebendo essa maior carga de consumo de agrotóxicos. Perfeito. Nós temos também... Agora, um outro slide que aí eu acho bem preocupante, né? Então, nós temos os estados, novamente, e o que são esses círculos pretos? Os círculos pretos, eles dizem respeito à população intoxicada por agrotóxico de uso agrícola em cada estado. Então, acho que é importante que o nosso... telespectador, veja que em todos os estados do Brasil a gente tem pessoas intoxicadas com agrotóxico. É importante que a gente veja que quanto maior esse círculo, maior o número de pessoas intoxicadas com agrotóxico. Certo. E quanto mais escura a cor do estado, significa que o número de pessoas intoxicadas é muito representativo em relação à população de cada estado. E aí a gente vê, por exemplo, Paraná com grande destaque, por exemplo, mas não só, Mato Grosso também. Perfeito. E aí, doutora Gisela, o que isso significa em termos numéricos, né? Que é o próximo slide que a gente vai mostrar. Tá aí.
No Brasil, a gente teve nesse período, 2007 a 2014, acho que é importante dizer o seguinte também, a partir de meados de 2015, o Ministério da Saúde não deixou mais disponível essas informações para acesso livre na internet. Como assim? É uma questão que merece ser olhada com cuidado. Simplesmente subtraiu-se essa informação do site do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é a base de dados, digamos assim, do Ministério da Saúde. Que foi da onde você tirou todos Exatamente. esses dados para você poder fazer essa pesquisa. Sim, então, exatamente. você só fez até 2014, provavelmente por causa disso. Exatamente, Gente. exatamente. Porque a partir de 2015, meados de 2015, simplesmente a gente não tem mais esses dados. Ok. E aí nós temos um número. Sim. O que é esse número enorme? Nesse período de 2007 a 2014, nós tivemos 25 mil pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. O que isso significa? Que a cada dia 8 pessoas no Brasil se intoxicam com agrotóxicos. Mas tem algo muito pior do que isso, que já é gravíssimo, que é o seguinte, a Fiocruz estima que para cada caso de pessoa intoxicada que foi notificado, quer dizer que chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde, nós tenhamos 50 outros casos não notificados. Uhum. O que isso significa? Que é possível que nós tenhamos 1 milhão de pessoas intoxicadas nesse período. Pelo amor de Deus. E tem um dado nesse slide que me preocupa bastante em relação a 3.125 por ano dessas pessoas. Isso. Nós temos 2.181 crianças, que você falou que é da faixa etária, inclusive. De 0 a 14 esse número. De 2.000 crianças, quer dizer, 10%, cerca de 10% das pessoas intoxicadas por agrotóxicos no Brasil são crianças de 0 a 14 anos. Jesus. Quer dizer, se a gente for pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que versa sobre o direito fundamental da criança, e o primeiro direito fundamental, o direito à vida, o direito à saúde, a gente vê que ele está sendo aniquilado. E outro dado importante, Gisela, nesse sentido, é o seguinte, se nós pegarmos a faixa etária de 0 a 19 anos, ela corresponde a 20% do total dos intoxicados. Então, crianças e adolescentes compõem 20% do total de pessoas intoxicadas no Brasil. E, gente, nós não podemos esquecer que todas essas toxinas, elas são principalmente acolhidas pelo tecido gorduroso, certo? E o cérebro, metade do nosso cérebro é gordura. Bom, você viu como o programa hoje está assim para se pensar, agora vocês vão rever as palavras, né, do padre e vão entender bem por que nós estamos com esse foco no programa hoje. E o que acontece? Nós vamos para um breve intervalo, porque aqui a gente não vende espaço publicitário. Por isso que nós estamos podendo falar o que falamos, né? E nós temos todos os meses uma campanha, a campanha do Projeto Dai-me Almas, é doação espontânea, e é por isso que a gente conta com você, para que a gente possa fazer programas com essa qualidade. Nós vamos rapidinho para o intervalo. Antes, eu quero mandar um beijo muito grande e querido para os nossos irmãos portugueses, porque este programa também vai para Portugal, e você de Portugal também pode acessar esse site, porque tem vários dados que eu acho que são bem interessantes. A gente volta já já. Retornando o programa Mais Saúde, que hoje recebe a professora Larissa Bombardi, que foi quem elaborou essa preciosidade, né, que você pode descarregar depois gratuitamente via download no seu computador, que é um atlas que está mostrando a geografia do uso de agrotóxico no Brasil e comparando com a União Europeia. Isso aqui é fruto de 2 pós-doc dela, um deles na Escócia, né? Sim. E que tivemos, então, esse resultado, né? Que bênção, né? Sim, uma bênção, doutora Gisela. E eu gostaria publicamente de agradecer a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, FAPESP, que foi quem financiou esse período. Fiquei praticamente 1 ano na Escócia, na Universidade Strathclyde, em Glasgow, desenvolvendo essa pesquisa, estabelecendo essa comparação entre o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. E aí vocês vão ver que tem um slide agora que é assim, eu diria até assustador, né? O que mostra este mapa. Sim, este mapa, ele mostra as circunstâncias que levaram aos casos de intoxicação notificados junto ao Ministério da Saúde. Ou seja, por que uma pessoa se intoxicou? E em vermelho, que é o que mais chama a atenção no mapa, tentativa de suicídio. Pessoas que ingeriram agrotóxico para tentar se suicidar.
E acho muito importante e muito elucidativo, porque alguns agrotóxicos, principalmente os organofosforados, a exposição frequente a esse tipo de agrotóxico leva a quadros graves de depressão e o suicídio, ele redunda, digamos assim, desse quadro grave de depressão. Então, tem vários estudos no Brasil e fora do Brasil que associam diretamente, que fazem essa correlação entre esses quadros severos de depressão e os casos de tentativa de suicídio e a exposição a determinados tipos de agrotóxicos. E eles ainda escolhem o agrotóxico para se matar. É muito também, simbólico, né, doutora Gisela, você escolher algo que é praticamente um instrumento de trabalho para ceifar a vida. Eu acho extremamente simbólico isso. Muito, muito. Sim. E aí tem esse outro também, vamos lá? Sim. Esse mapa é só a respeito de tentativas de suicídio com ingestão de agrotóxicos. Então, no anterior a gente tinha todas as circunstâncias e aqui o foco é só na tentativa de suicídio. Por que que eu acho importante? Por que que eu fiz esse destaque? Porque nesse período foram mais de 9.000 tentativas de suicídio com ingestão de agrotóxicos no país. Isso é muita coisa. É muito grave. E esse azulzinho, que parece assim bonitinho, azul, mas o que que ele traz? Mas não é. Ele traz as pessoas que morreram intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. Então, sem ser o suicídio, né? Pessoas também, que, por terem tido contato, tiveram um agravo, uma doença. De quaisquer formas. De qualquer forma. É, isso. E aí nós temos que de 2007 a 2014 foram, então, mais de 1.000 mortes, isso, né? Exatamente. São praticamente 150 mortes por ano. Uma morte a cada 2 dias e meio. Isso. Gente... A cada 2 dias e meio, uma pessoa no Brasil morre intoxicada com agrotóxico de uso agrícola. E esse outro aqui? Esse para mim, é a ponta do iceberg. Ele traduz, digamos, o estado da generalização, digamos assim, dos agrotóxicos. Por quê? O que ele mostra? Bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil. Bebês de 0 a 12 meses, ou seja, são seres que não se locomovem sozinhos. Como é possível que nós tenhamos tido 343 bebês intoxicados com agrotóxicos no Brasil nesse período? E o que seria? A vulnerabilidade dessa população. Ou a criança está em contato com a roupa dos pais que tiveram contato, da agricultura. Exatamente. Ou a criança vive próxima a áreas com pulverização aérea ou outras formas de pulverização. A criança está exposta. A gente não pode esquecer que quando estão pulverizando uma plantação, o vento carrega, né? E cai em rios e muitas vezes até próximos de escola. Isso. É preocupante. Isso que a senhora está mencionando, doutora Gisela, é importantíssimo. Por quê? Porque desde 2009, pulverização aérea é uma técnica proibida na União Europeia. E no Brasil continua sendo utilizada, muito utilizada. Para o nosso telespectador ter uma noção, no estado de São Paulo, por exemplo, cerca de 70% do nosso território é pulverizado. Então, essa diferença com relação à União Europeia não diz respeito só aos agrotóxicos, a qualidade, a quantidade, digamos assim, ela diz respeito às técnicas, a pulverização aérea, por exemplo. Agora, se a gente for falar em termos de uso no Brasil, do total de 500 agrotóxicos, em torno de 500 aprovados no Brasil, mais de 100, 130 são proibidos na União Europeia. E nós continuamos com o uso, e alguns deles, assim, sem critério de limite de uso, né? Como eu vou procurar mostrar. Exato. Então, esse Atlas, ele traz também muitas coisas. Esse aqui refere-se aos cultivos. Qual é o destino, digamos assim, desse volume de agrotóxicos? Então, no montante todo, né, se a gente for pegar todas as toneladas de agrotóxicos vendidos no Brasil, 50% desse volume vai para a soja, os 10% seguinte para a cana e os 10% seguinte para o milho. Ou seja, 70% de todo agrotóxico comercializado no Brasil tem como destino soja, cana e milho. E justamente são eles os três... a soja, o milho, aí tem também o algodão, né? Que são transgênicos. Você pode explicar rapidinho o que é um transgênico? Sim. De forma bem resumida. Um transgênico é uma semente que foi geneticamente modificada. Foi feita uma alteração no gene da célula da semente. E nesse caso brasileiro, normalmente são sementes que receberam um gene de bactéria e uma bactéria que resiste a um agrotóxico que a gente chama de herbicida.
Então, o que acontece? Eu tenho uma semente de soja, por exemplo, germinando, ela está brotando, e quando se aplica o herbicida, todos os matinhos que nascem em volta dela morrem e a soja resiste. Então, transgenia, a principal forma no Brasil é essa. Então, a gente tem 96% da soja no Brasil transgênica, mais de 80% do milho. O que isso significa? Que a gente tem uma área quase igual a Portugal, 4 vezes o território de Portugal, no Brasil, só com soja transgênica. E, gente, lembrando, por exemplo, o nosso pessoal do Sul gosta muito de milho, um pessoal do Norte e Nordeste, Sim. E eu sempre recomendo só milho orgânico, porque o milho orgânico não vem de uma semente geneticamente modificada. Então, você pode estar consumindo com tranquilidade, porém, orgânico. E aí, nós temos, assim, um dos herbicidas, aliás, um dos agrotóxicos que é o campeão dos campeões, né? Sim, é o glifosato, ele é o primeiro em vendas no Brasil. E se a gente olha na lista dos 10 mais vendidos e somarmos do segundo ao nono lugar, não alcança o volume de vendas do glifosato. O glifosato, ele vai ser proibido na França a partir de 2022, vai ser banido do território francês, isso já foi decidido esse ano. E a Organização Mundial da Saúde emitiu uma nota em 2015 dizendo que o glifosato é potencialmente carcinogênico, ou seja, ele pode causar câncer. Aí nós temos esse artigo. E me conte uma coisa, esses ratinhos com esse tumor. Eles foram alimentados com milho transgênico ou com água contendo glifosato. Olha, e esses tumores são resultado dessa alimentação. Então, aqui, e nós temos um slide aqui, assim, que mostra algo bem preocupante, né? Essa validade de registro. Por que no Brasil, como é que é isso? Acho que esse é um dado que eu já conhecia, mas que ele vem somar com o quadro dessa comparação entre Brasil e União Europeia. O Brasil é extremamente permissivo. Então, no Brasil, uma vez um agrotóxico autorizado, ele não caduca. Essa autorização é por tempo indeterminado. E aí o telespectador poderá ver que na Europa e no Japão, por exemplo, isso é diferente. Isso é cíclico. A cada 3 anos, ou a cada 5 anos, ou a cada 10 anos, conforme o país, é obrigatório que haja um processo de reavaliação para ver se esse registro vai continuar sendo autorizado ou não. No Brasil ainda São coisas que nós precisamos ter essa consciência. O Programa Mais Saúde é para isso, para você saber o que está acontecendo, para nós podermos mudar, porque a gente quer um país melhor em todos os sentidos, para a saúde dos nossos filhos e, enfim, de netos, etc. E esse slide, Larissa? Esse slide eu acho que é importante porque, de novo, doutora Gisela, mostra essa simetria Brasil-União Europeia. Esse slide trata-se do acefato. Terceiro agrotóxico mais vendido no Brasil, proibido na União Europeia desde 2003, ou seja, lá se vão 15 anos. 15 anos proibido já? Exatamente. Passou por um processo de reavaliação no Brasil em 2013 e continua de uso autorizado. Em 2013, apesar de em 2003 ter sido proibido na União Europeia, o Brasil aprovou. Sim, exatamente. Ele é neurotóxico. Gente, neurotóxico. O que está acontecendo que você está vendo com tudo e principalmente com o comportamento das nossas crianças, gente? Nós vamos fazer um programa só desse assunto. Agora, essa série agora, que seguramente vai ser o final do nosso programa, mostra pra gente o que você fez. Você comparou o quê? Sim, comparei os limites de resíduos permitidos no Brasil e na União Europeia de alguns agrotóxicos nos alimentos e na água. O que temos aqui? Nós temos o café? Não. Sim, o café e a cana-de-açúcar. Então, aquela gotinha que vocês estão vendo é o que a União Europeia permite. Isso. E olha o tanto que no Brasil temos de agrotóxicos, de resíduos seria, né? Sim, exatamente. Quantidade de resíduo permitida. Permitido então, por lei. Exatamente. Se formos imaginar que a lei é sempre respeitada e que os resíduos estão dentro daquilo que é esperado. E recentemente nós tivemos aí uma publicação, até fiz um programa no Mais Saúde da rádio falando a respeito, que não só encontraram resíduos de agrotóxicos proibidos, não, além de tudo os proibidos e mais de um, porque aí quando você tem 2 diferentes, existe o tal do efeito coquetel, né? Sim. Que aí você não sabe os 2 juntos no organismo o que vai acontecer. Exatamente. Aí temos agora esse outro que mostra...
Esse é muito expressivo, soja, mostra né? a quantidade de glifosato permitida, de resíduo, né? Permitido na soja na União Europeia e na soja no Brasil. 200 vezes mais resíduo de glifosato na soja no Brasil do que na soja na União Europeia. E continuando aqui para vocês verem, nós temos aqui... a malationa no alface, no Brasil, alface, resíduo. A gente fala para comer alface. Mas temos que comer, acho que isso é muito importante a Sim. gente esclarecer, porque em geral tem... Eu sei que você vai falar, pode falar. Sim, a gente tem em mente os produtos frescos, porque os programas de avaliação que a Anvisa faz, ela faz sobre os alimentos frescos, mas todos os outros alimentos, a soja tem, o milho tem, o arroz, o feijão, como a gente vai ver. Então, não adianta não comer, ao contrário, a gente precisa comer os vegetais, né? Porque tem o seguinte, os alimentos, você vai ver que tem um do brócolis, que eu quase surtei, aliás, eu acho que ele é o próximo, né? Fora esse, nós temos aqui... Esse do feijão, Gisela, eu achei muito importante deixar, porque é a base da nossa alimentação. Nós permitimos no Brasil 400 vezes mais resíduo de malationa no nosso feijão do que é permitido na União Europeia. Gente, é um programa que já está acabando. Aqui tem água, mas eu vou passar mais um. Esse aí é para a gente ver o resíduo na água. Exatamente. Pois é. E, gente, como é permitido, é o que a Larissa falou para mim. De repente, até na água que a gente compra mineral, tem. Pode ter. E se tiver dentro dos limites, está tudo certo. Pela legislação. Exatamente, por nossa legislação. Gente, está acabando o programa. Eu deixo vocês com tudo isso para a gente pensar. Larissa, Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Olha, vou rezar por você. E, gente, baixem esse atlas maravilhoso e comece a entender o que está acontecendo, porque a gente só consegue melhorar a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo. Um beijo imenso, fiquem com Deus e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.